Vamos para a próxima apresentação, então. A próxima apresentação será apresentada pelo Nathan. O trabalho foi desenvolvido pelo Nathan e pelo Felipe, com o tema Neural Network Based Odometry Navigation for UAV Outdoor Navigation. Então, Nathan, está com você. Ok. Tá, então, primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar aqui com vocês. Meu nome é Nathan, sou orientando de doutorado do professor Elcio, pelo CTE do ITA. Também sou professor da UFMG e aqui eu vou falar um pouco sobre odometria baseada em rede neural para vantes que vão navegar aí em ambientes abertos. Bom, começar a apresentação, na verdade, falando um pouco sobre a odometria, né? Então, odometria, de modo geral, a gente tem duas que são vastamente utilizadas em tecnologias, principalmente aplicadas em vantes, que seria a odometria visual e a odometria visual junto com inercial. A visual é basicamente você observar alguma coisa, geralmente por câmeras, e a partir dessa coisa, um prédio, algum obstáculo, alguma informação que você reconhece ela, você tem uma determinada distância, detecta alguns pontos sobre essa imagem que é coletada, e a partir dessa informação você então tem a possibilidade de saber onde você está. Já no caso da odometria inercial, a gente tem, na verdade, o uso de sensores que são aplicados ali para detectar o movimento desse nosso agente. Poderia ser um robô, poderia ser um vante, um carro, como é mostrado na imagem. E esse nosso agente, esse nosso sensor inercial, ele vai coletar dados de navegação, que esses dados vão trazer alguma informação sobre a posição, sobre o apontamento, onde que a gente está vendo. E a ideia da odometria visual junto com a inercial é, então, associar essa informação das câmeras junto com esse nosso sensor que está trazendo mais informações. De modo geral, esse nosso sensor, ele costuma ter um erro relativamente grande ao longo do tempo, né? Então, como é mostrado aqui na imagem, esse carro que estaria um pouquinho mais claro seria uma medição somente do inercial, e ela não necessariamente vai trazer uma informação real do que a gente tem daquele nosso agente no mundo. Então, por isso, muitas vezes é importante também ter essa nossa informação visual para fazer essa correção. Só para trazer um pouquinho mais para o dia a dia de todo mundo, talvez vocês consigam perceber isso, por exemplo, quando vocês fazem um pedido de comida, por exemplo, e de repente o entregador está na sua porta, mas no aplicativo fala que está, sei lá, 1 quarteirão, 2 quarteirões à distância. Então, a gente tem diversos problemas nessas medições dos sensores, então, por isso que na navegação, por exemplo, é importante o uso de imagens para fazer essa correta detecção. Bom, e aí, dentro dessa lógica do professor Elcio, de modo geral, inclusive também na apresentação anterior que foi apresentada, foi falado sobre isso, é muito comum a gente trabalhar com imagens de vantes, de satélites, principalmente em ambientes que não existe uma informação muito clara da sua localização. Então, por exemplo, se a gente fosse navegar com um vante dentro de uma cidade, é muito fácil a gente saber que existe um determinado prédio, existe uma estátua, existe alguma coisa que você reconhece, e a partir dessa coisa que você reconhece, você consegue saber, por exemplo, distâncias ou sua localização no espaço. Só que quando a gente trabalha, por exemplo, no oceano, em mares ou em florestas muito fechadas, que seriam áreas remotas ou com muito pouco contraste, essa identificação, essa localização sua acaba ficando um pouco mais prejudicada, e aí a linha de pesquisa, por exemplo, que o professor Elcio trabalha é também aplicando nesse ambiente. E também aplicando nesse ambiente entra a minha proposta de trabalho, que seria basicamente o seguinte: bom, se eu tenho dados inerciais, que é muito comum a gente ter esses sensores em diversos dispositivos,
Se eu tenho esses dados, eles são fáceis de serem coletados. Seria possível que uma rede neural, então, fizesse a estimação ou fizesse todo o controle da odometria dessa nossa localização, desse nosso apontamento, somente com esses dados inerciais? E, além disso, se por um acaso fosse possível fazer essa identificação, existe uma quantidade mínima de dados necessários para que eu possa falar que essa minha localização ela está boa, ela está precisa? Então, é basicamente isso que a minha proposta aqui de estudo teve como objetivo. E aí, dentro dessa lógica, eu já faço um agradecimento aqui também ao Felipe Eufrásio, que ele me ajudou bastante nessa análise desses dados, nesse trabalho de criação de redes neurais. Basicamente porque desde maio desse ano, a gente tem analisado diversos dados, e aí só para trazer uma ideia para vocês, alguns desses dados possuem, por exemplo, informações de MU referentes a 213 features diferentes. A gente tem 18 features de GPS, então, assim, são muitos dados que precisam ser tratados, que precisam ser analisados. Motores, vento e etc., né? De modo geral, nas bases de dados, a gente tinha mais de 400 features, 400 informações diferentes, então é necessário saber corretamente quais features vão ser utilizadas, e inclusive também quais as redes que vão ser utilizadas, redes que vão melhor ser aplicadas nesse nosso problema, e aí, por isso, também faço esse agradecimento ao Felipe. Bem, então, no desenvolvimento dessa nossa pesquisa, a gente optou, então, por usar a LSTM, que é basicamente uma rede neural que ela vai trabalhar com dados temporais, que é as nossas informações, e esses dados são principalmente associados a acelerômetros, giroscópios e magnetômetros. No caso, como é aplicado em VANT, são 3 acelerômetros, 3 giroscópios e 3 magnetômetros referentes a cada um dos eixos desse nosso VANT. E aí, para vocês terem uma ideia, a LSTM ela basicamente vai trabalhar com esses dados que são temporais e vai tentar buscar associar esses dados com algo que a gente vai gerar na saída, que vai ser aqui no nosso treinamento, a posição, velocidade e atitude, também 3 para cada um, referente aí a 3 posições, 3 velocidades nos eixos x, y, z e atitudes RAW, pitch, yaw. Então, essa nossa LSTM, ela tem como objetivo identificar a proposta dela é ter uma memória para fazer essa ideia de trabalhar com dados que são temporais, ou seja, os dados anteriores têm um impacto também com os dados atuais, e aí a gente tem que trabalhar com isso daqui para tentar fazer com que essa LSTM consiga corretamente estimar essa nossa posição, velocidade e atitude. Bom, mas já que a gente está trabalhando com redes neurais e esses dados eles são correlacionados, caso vocês já trabalham com isso, vocês sabem que existe um problema muito grande nessa correlação entre os dados, pois a nossa rede poderia simplesmente decorar uma determinada informação. Então, dentro dessa nossa pesquisa, a gente desenvolveu também uma forma, né, de trabalhar com janelas temporais desses nossos dados. Então, esses dados eles são compactados em pequenas janelas, pequenos grupos de informações, onde essas janelas podem ter informações, dados que são correlatos, aparece em uma janela, aparece em outra janela também, e aí a nossa proposta é fazer com que essa nossa LSTM, ela aprenda aquela informação daquela janela, e quando de repente ela receber uma próxima janela, esses dados vão estar muito menos correlacionados, e aí a gente tem menos possibilidade de dar um overfitting, por exemplo, dessa nossa rede. Então, aqui é só um overview de como poderia ser feito trabalhar com esses nossos dados de entradas. Bem, e aí, basicamente, com esse tanto de dados, a gente entrou no IDIPS, né?
junto aí com o Santos Dumont para fazer esses treinamentos. Aqui eu mostro para vocês principalmente quais são as redes, as filas que a gente trabalhou, que seria a dev, para basicamente verificar se o nosso código está rodando, se existe algum erro, small, scale e o NVIDIA, basicamente porque existem redes que foram trabalhadas aí, que demoraram até 2 dias para serem treinadas. Na verdade, tiveram algumas redes que não conseguiram. 2 dias foi pouco para trabalhar com elas, mas a gente tentou ajustar esses dados para conseguir melhor aplicar aqui esse nosso estudo. Então, também fica aqui o meu agradecimento a todos os envolvidos. Só para ter uma ideia também desse nosso treinamento, de todos os dados, de todos os voos que a gente tinha, a gente conseguiu coletar cerca de 3 GB de dados de entrada, 3 gigabytes de dados puros, só que após esse processamento, esses 3 gigas, como a gente tinha que correlacionar dados, criar mais janelas muitas vezes, esses 3 gigas acabavam ficando cada vez maiores. Então, para vocês terem uma ideia também, e é comum a LSTM ser um pouco mais demorada para treinar, o tempo de aprendizado por época variava aí de 3 segundos. Obviamente, aqui os testes eles são com objetivos diferentes, né? Obviamente. Então, existiram redes, por exemplo, que foram treinadas que demoravam de 3 segundos até muito mais do que 1 minuto, né? Aqui, no caso, mais de 1 minuto e meio, na verdade. Então, a minha proposta aqui seria também fazer uma análise comparativa com outras redes, com outros ambientes de processamento, mas, infelizmente, os mais comuns, eles acabam não deixando a gente treinar aí por 35 horas, 27 horas, e aí a gente é derrubado muito antes desse treinamento. Então, poxa, aqui o Santos Dumont ajuda bastante nesse treinamento aqui, que foi muito importante. E aí, só para mostrar o resultado final, né, desse estudo, assim, uma coisa, eu não vou mostrar todos os resultados, basicamente porque eu ainda estou trabalhando para submeter um artigo desse estudo, tá? Então, só para mostrar também um vídeo aqui sobre essa rede, como é que ela foi treinada. No caso, a referência ela é mostrada em vermelho, daqui a pouco vai começar a mover. Então, o vermelho tracejado seria a referência e o azul é o que a rede neural está estimando. Somente com dados de aceleração, giro e magnetômetro. No caso aqui, o voo que foi desenvolvido por esse drone, ele chega aí a mais de 300 metros de distância, sem informação nenhuma de GPS, tá? Não existe nenhuma informação associada à localização real do nosso VANT. O sensor, ele é um sensor de prateleira, sensor aí que vocês conseguem comprar aí com R$20, R$50, então um sensor padrão, aplicado em qualquer VANT. E o resultado final, ele tem em média aí uma distância euclidiana, né, uma distância em 3D de 3 metros, em média, mais ou menos 6 metros de erro. Então, durante todo esse voo, eu não consegui ter um erro tão elevado aí, o erro final, o erro médio ali, não chegou a mais do que 10 metros de distância euclidiana. Além disso, o apontamento também, ele teve um erro médio menor do que 1 grau para os três ângulos, e a velocidade também foi menor do que 1 metro por segundo. Ou seja, o resultado foi relativamente bom, que a rede conseguiu desenvolver aqui, e, novamente, sem informação de posição, sem informação de GPS, sem nada associado à localização. Bom, então, basicamente é isso. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade a todos. Fica aqui os meus contatos. Caso vocês tenham qualquer dúvida, queiram discutir, estou aberto a qualquer informação. É isso, obrigado.
Bom, Natan, muito obrigado pela apresentação, parabéns aí pelos excelentes resultados. Então, vamos passar agora para as perguntas, né? Temos uma aqui do Marcos Rodrigues, que ele pergunta: como foi definidas as janelas temporais da LSTM? Tá, no caso, as janelas, elas foram variadas. É basicamente um chute, né, que a gente deu. Uma coisa importante que a gente estava sempre preocupado é o seguinte: se de repente a janela for muito grande, eu posso acabar observando ou juntando em uma mesma janela muitas manobras. Então, por exemplo, o meu drone poderia subir e descer na mesma janela e isso a minha rede poderia ter um pouco de dificuldade. Se a janela fosse muito pequena, eu poderia basicamente dar para minha rede neural pequenas informações de ruídos. Então, assim, isso daqui foram testes que foram desenvolvidos, a gente foi testando com mais janela, uma janela maior, uma janela menor, até chegar a um determinado ponto que a gente observou que a velocidade estava legal, a variação da velocidade, a variação da distância também estava legal, e o resultado final, mais ou menos, mostra que a janela realmente final ali que a gente definiu estava num parâmetro interessante. Legal. Então, só para finalizar, vou fazer uma pergunta, né? Se você puder, não, mais um comentário, se você pudesse falar um pouquinho quais foram os ganhos que você teve para o desenvolvimento desse trabalho com o uso do Santos Dumont, né? Bem, basicamente, como eu disse, né, de certa forma, se não fosse o Santos Dumont, a gente teria muita dificuldade para fazer esse treinamento, porque a quantidade de dados que a gente tinha é muito grande. E, de repente, utilizando outras plataformas, a gente teria que fazer uma divisão do nosso dados, fazer vários treinamentos, talvez. Ficar preocupado com essa questão de ser derrubado de repente no meio do treinamento e você não salvou, aí ter que fazer todo o processo novamente, porque a LSM ela é demorada, ela demanda muito tempo para ser treinada, então acho que esses são os principais ganhos que a gente teve mesmo, poder ter uma memória relativamente grande para adicionar todo o nosso dataset, fazer esse treinamento por um tempo relativamente longo e, assim, pelo menos ter certeza que não vai cair. Então, obrigado. Para finalizar, uma última pergunta aqui do Isaías de Souza. A incorporação das informações de GPS podem otimizar ainda mais os resultados ou não necessariamente? Perfeito. Então, a nossa proposta seria não utilizar o GPS. Então, verificar se realmente uma rede neural ela conseguiria fazer toda essa estimação sem GPS. Mas, obviamente, se você perceber ali, o erro de 3 metros em média é mais ou menos o que um GPS comum ele teria. Então, a nossa rede ela conseguiu ter um resultado muito próximo de um GPS padrão, tá? Mas, obviamente, se o GPS for melhor, se o GPS tiver uma informação mais certa do que a rede, então, com certeza, a gente conseguiria ter essa estimação mais precisa. Só que uma coisa que eu, assim, talvez tenha faltado na nossa rede, na apresentação, é que muitas vezes esses ambientes que são muito remotos, no meio do mar, no meio da floresta, a informação de GPS não necessariamente vai ser boa, tá? Então, assim, o GPS também não é o dado do Brasil, por exemplo. Então, poderia ser simplesmente afetado por algumas informações e assim por diante. Então, no primeiro momento, sim, o GPS ser incluído ali talvez pudesse ter, sim, melhores informações. Não foi a proposta, mas poderia, sim, ter melhores resultados. Muito bom. Então, obrigado, Natan, pela apresentação. Depois, se puder mandar por escrito. Então, assim, as eventuais perguntas a mais, se puderem colocar aqui no chat, depois a gente encaminha para o Natan, só para a gente tentar seguir o cronograma.
Mas obrigado aí pelas perguntas.